E aí pessoal, tudo bom? Deus abençoe. Eu sou o pastor Cleiton Paulo. Quem não nos conhece, sou o pastor presidente do Ministério Nova História Church. Eu estava aqui e recebi de Deus uma revelação, recebi de Deus uma direção e decidi deixar para você esse vídeo aí, para ser canal de bênção para a sua vida. Deus abençoa. Recebe essa palavra aí. Paz de Cristo Jesus. Desde o princípio, o ministério de Jesus foi alvo de ataques e investidas. Observamos o quanto uma promessa mexe com o inferno. Maria, sendo portadora da promessa, não teve escolha. Para manter a promessa viva e ter a honra de pegá-la nos braços, Maria teve que passar pelas perseguições. Assim a igreja, por causa da promessa, sofre ataques e conflitos. Vemos em Lucas no capítulo 22, quando Satanás pediu para peneirar Pedro, como se peneira o trigo. Vemos que o diabo, quando não consegue ir direto contra Cristo, ele tenta atingir a quem Deus escolheu para dar continuidade no reino. Jesus ele mesmo chama Mateus à mesa da coletoria para o segui-lo. Eminentemente, Mateus o segue. Em seguida, Mateus convida Jesus para jantar em sua casa. Jesus estando na mesa, seus discípulos com ele jantando. Chegou naquele exato momento. Os publicanos, pecadores, sentaram também na mesa com Jesus. Logo em seguida, os fariseus, em Mateus capítulo 9, versículo 11, chamam os discípulos e diz: vocês acham certo vosso mestre sentar com publicanos e pecadores? Aqui nós observamos uma investida covarde de Satanás. Esse é o chamado golpe do enfraquecimento. A estratégia de Satanás através dos fariseus era colocar no coração dos discípulos, no lugar da admiração e respeito por Jesus, um sentimento de dúvida e reprovação. O alvo do diabo não eram os discípulos, e sim a comunhão entre eles e Jesus. O diabo, falando assim, não queria tirá-los da mesa. Não era essa a intenção. E sim fazê-los permanecer na mesa, porém fechados e com espírito de reprovação, resistência a respeito de Jesus, que era a liderança maior. O diabo queria validar o que está escrito em Mateus 12, 25. Um reino dividido contra si mesmo não subsiste. A palavra subsistir refere-se a enfraquecer. Então vemos que o diabo queria trazer uma fraqueza no coração dos discípulos. Porque um discípulo com coração fraco se torna uma grande barreira na comunhão. O golpe do enfraquecimento se tornou uma arma terrível nos nossos dias. Isso nós observamos diariamente, através do comportamento de quem está na mesa, manipulado pelo golpe de enfraquecimento, gera entre nós uma plateia de homens e não homens formada discípulos. O comportamento de nossas igrejas nos dias atuais são demonstrativos a respeito desse golpe. Temos nos nossos dias uma constante ação do diabo sobre a incitação da ira a respeito da igreja. As pessoas não estão tendo filtro a respeito do que houve. Reproduzem rapidamente sem pensar, não tendo noção do quanto estão trabalhando para o diabo. Reproduzir um assunto sem antes filtrá-lo pode produzir danos irreversíveis. Estamos nos tempos em que a igreja não tem mais adequado o reverente comportamento. Quando Satanás tentou esse golpe contra o coração dos discípulos, o alvo era tirar dos discípulos a comunhão e a admiração pelo líder Jesus. Sendo assim, nascer um relacionamento improdutível. Percebemos que onde estavam os discípulos, também estava Jesus. A pessoa de quem os fariseus querem falar. Mas existe um motivo óbvio para os fariseus olharem os discípulos como alvo para serem o assunto
Observamos que eles estão imaturos e a maturidade é responsável para nos dar o filtro. O diabo, vendo os discípulos imaturos e sabendo que eles estavam, como diz o doutor Augusto Cury, como o mestre dos mestres. Então o diabo sabia que eles iam crescer muito. Então os fariseus sabiam isso, que aqueles simples homens seriam grandes referências ministeriais, visto isto pela sua dedicação em estar com Jesus por onde quer que Jesus estivesse. Então, essa investida do golpe de enfraquecimento se tornou importante para Satanás, com o intento de tentar ganhar tempo para paralisar os discípulos, trazendo uma manipulação ministerial. Se nessa altura do campeonato os discípulos ficassem contra Jesus, ia ocorrer um grande atraso na obra do ministério da salvação. O que o diabo não consegue matar, ele sempre tenta paralisar. Vemos as suas maquiavélicas iniciativas nos nossos dias. A incitação ao descrédito do projeto da salvação, através do compartilhamento de assuntos que geram dúvida no coração das pessoas. O alvo de Satanás sempre será as pessoas imaturas, para reproduzir os seus assuntos. Observando bem através das emissoras de televisão, nos nossos meios comunicativos digitais, vejo o quanto tem sido eficaz o golpe de enfraquecimento nos nossos dias. A igreja realmente caiu no golpe. Jesus estava à mesa quando os discípulos foram chamados pelos fariseus. E Jesus saiu da mesa sem ser percebido para responder antes dos discípulos pronunciarem alguma coisa. Mateus capítulo 11, verso 15, diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai da sua boca. Jesus chegou antes dos discípulos falarem alguma coisa. Movido pelo espírito que ouviam dos fariseus, eles estavam arriscados a se contaminar. Porque Jesus sabia que se a palavra fosse liberada pelos discípulos que receberam poder, poderia contaminar mais do que a palavra que saiu dos fariseus. Aqui nós vemos que assim como Jesus deixou o diabo, aqui nós vemos que assim como Jesus não deixou o diabo peneirar Pedro, porque era trigo novo, assim os discípulos estavam imaturos para lidar com a situação naquele momento. Pessoas imaturas se tornam alvos do diabo para reproduzirem as suas armas. O motivo do diabo chamar os discípulos e não um dos pecadores ou publicanos é porque o diabo sabe que o que sai da igreja sai com poder. É por isso que ele tem pedido, é por isso que ele pediu para Jesus transformar pedra em pão. Ele sempre, de certa forma, declara indiretamente o poder que a igreja tem de produzir. Aqui eu percebo algo interessante. E eu compreendo que a destruição da igreja estaria em colocar ela contra ela mesma. A igreja caiu no golpe. Deus tem nesses dias preparado um grande avivamento para a nossa geração. Porém não é um avivamento de movimento, mas de revelar referências como Pedro foi revelado no Pentecoste. O problema não é o diabo ser diabo, e sim a igreja deixar de ser a igreja. A igreja caiu no golpe. Deus abençoa. A paz de Cristo Jesus.